Essa foi a primeira grande decepção de Geraldina, de sua vida de casada. Ela tinha medo do marido e o medo aumentava muito. Como podia pedir a ele para voltar para a casa do pai se ele não concordasse e começasse a xingar e batesse nela? Ela tinha muito medo de violência. Ela nunca presenciara um ato de violência, nem uma fala mais alta. Quem dirá sofrer algum tapa ou um chute? A pobreza naquela casa era grande e quase sempre Geraldina ia para a cama sem comer nada. Passava os dias com fome e o marido nem aí. Saía e voltava altas horas da noite. Um dia, ela tomou coragem enquanto o Osmar estava fora e pegou a estrada. Andou, correu até chegar à casa de seu pai. Coitado, o velho homem ficou com pena da filha ao vê-la maltrapilha, magra, desajeitada, largada. Mas a filha não reclamou de nada. Joaquina logo percebeu a gana com que a irmã comeu a comida. Percebeu o quanto a irmã estava com fome. Então, Joaquina deu-lhe algumas batatas para levar, abóboras e algumas roupas velhas, e foi com ela para casa ajudá-la a carregar a cesta. Mas voltou muito rápido antes do cunhado voltar para casa. E não é que Osmani nem percebeu que a esposa trocara de roupa, que tinha um pouco mais de comida em casa. Ele veio com a conversa de que arrumaram um trabalho numa cerâmica de telhas e que agora as coisas iriam melhorar. Se melhorou, a esposa não percebeu. O que mudou foi que agora ele passava muito mais tempo fora de casa e Geraldina tentava se virar com as poucas coisas que tinha. Agora ela já não ria tanto e de repente a alegria e aquela jovialidade lhe fugiram das faces. A vida estava sendo madrasta para com ela. Sentia solidão no corpo e na alma. Passava seus dias sem conversar com ninguém. O marido saía cedo e voltava já tarde da noite. Nos finais de semana, ele saía sozinho, ia para a vila se divertir, deixando-a em companhia do pai, o velho italiano taciturno e calado. Esse tinha vergonha de falar. Era cheio de trejeitos e cacoetes para se fazer entender quando conversava. Ele gesticulava demais, como todo bom italiano. Isso às vezes inibia as pessoas e Geraldina se sentia amedrontada. Estava sempre de pé atrás. Achava que o sogro estava sempre querendo partir para a briga. Tal era sua maneira de conversar. A cada dia ela mais se afastava do convívio com o italiano, se fechando em si própria como uma ostra. O dinheiro do trabalho de Osmani nunca que aparecia. A miséria era total. Mas, uma certa manhã, Geralda viu Osmani atrás de uns arbustos. Ele estava lá sentado. Ela foi na ponta do pé ver o que o companheiro fazia e ficou muito surpresa. Ele contava as notas de dinheiro uma a uma. Ela não conhecia os números, mas sabia o que era um dinheiro. Quieta ali, escondida entre as torceiras altas de capim conilon, um maço de notas e guardar no bolso de trás da calça, saindo logo em seguida para a estrada. Geraldina não sabia o que pensar. Se o marido tinha aquele tanto de notas, ele não era tão pobre assim. Por que então ele não comprava as coisas essenciais para casa? Para que ele guardava todo o dinheiro que recebia na cerâmica? Ela ficou um pouco cismada, passou o dia a pensar no que vira. Naquela noite, o marido não voltou para casa. Ela pensou, na certa ele foi gastar todo aquele dinheiro com as rameiras da casa das tias, das primas. Uma casa de mulheres em Arantina. Geraldina não sabia onde era essa casa, mas sabia que ela existia, porque algumas vezes ouvira pedaços de conversa dos seus irmãos quando moravam em casa. Eles sempre saíam, dormiam fora e comentavam entre eles das ditas primas, as mulheres que se vendiam por alguns trocados. Mas era mesmo um desaforo agora passar tanta fome, não ter o que vestir e o marido gastar tudo com ele próprio e com as prostitutas. Ansiosa, ela esperou o dia clarear. Aquele seria um dia horrível para eles naquela casa.
O fogo do fogão se apagara de vez. Não havia lenha para mantê-lo aceso, nem uma brasinha que fosse. A lenha estava escassa naqueles lugares. Depois que Osmani arranjara trabalho na cerâmica, rara foi a vez que ele trouxe para casa um feixe de graveto. Antes, ele era mais vigilante quando era um vagabundo. Trazia sempre lenha para o fogão. E algumas vezes ele reclamou porque a lenha estava sendo usada rápida demais e acabava logo. Ele não gostava de ver o canto do fogão sem lenha, principalmente no inverno. Ele queria sempre ver a sua lenha ali, guardadinha. Mas como? Se precisavam usá-la para alimentar o fogo. Agora, ele tinha outras prioridades, até se esqueceu da lenha, ou melhor, se cansou de trazê-la para casa. Geraldina não sabia o que fazer, não havia fósforo em casa. O velho isqueiro do italiano estava seco sem fluido há mais de mês. Não tinha onde arranjar um fogo. Teria que caminhar uns 3 quilômetros até o vizinho mais próximo para arranjar fogo. E se o vizinho também não tivesse? Ela não iria até a casa de Onofre, de jeito nenhum, ela tinha medo dele. Por isso, era corriqueiro por ali, quase sempre quando ficava sem fogo, ir buscar na casa desse vizinho muito longe, que não era parente. Aí ela pensou e resolveu sair para a estrada levando a lamparina. Quem sabe algum cavaleiro passaria por ali com seu cachimbo ou cigarro de palha e lhe emprestaria para que ela acendesse a lamparina de querosene. E assim ela voltaria com a lamparina acesa e acenderia o fogão para preparar o café. Mas aí ali na estrada ela se lembrou. O café? Mas será que tem café? Ela voltou lá e foi olhar na lata de pó. Não tinha, estava vazia. Acabou tudo. Teria que socar os grãos em coco no pilão. Desolada, ela foi até o paiol, procurou o tal café em coco e não achou nada. Já havia acabado também. Procurou fubá, não encontrou. Só havia um balaio com algumas espigas de milho com palhas cheia de caruncho. O pó era tanto que vazava pelos trançados da taquara do balaio. As poucas batatas de uma cesta estavam podres. Triste, ela pensou. Acender o fogo para quê também? Se não há o que cozinhar. Foi nesse dia que a ficha caiu. Aí ela caiu em si e percebeu a miséria em que vivia, sendo que na casa de seu pai ela tinha tudo. Comida à vontade, carinho, proteção, oração, respeito. Ali ela não tinha nada. Aonde estava o seu marido agora? Ninguém sabia. E o pior, não podia nem perguntar. Que ele lá vinha com grossura e nome feio. Ela não estava acostumada a esse tipo de coisa. Então, para se proteger de uma violência oral ou física contra si, ela se calava. Mas aquela situação a estava fazendo sofrer muito. E o que mais doía mesmo era a fome, o roncar do estômago vazio, dormir com fome, acordar com fome. Vivia uma vida de sacrifícios e o marido escondia dela o dinheiro que ganhava para gastar só com ele. E assim a manhã foi passando e nada de Osmani aparecer. Desesperada de fome, Geraldina saiu com um pedaço de foice velha que achou no paiol, andando pela trilha do capinzal. Ela chegou a um velho canavial perdido no meio do matagal. As canas se tornaram duras como ferro. Mas a fome que ela sentia era demais. Mesmo não gostando de mato, de trabalho braçal, Geraldina cortou, puxou, arrancou algumas canas duras, pareciam bambus, as torceiras perdidas no meio daquele mato. Todas as canas tinham pendões, sinal de que estavam passadas para o consumo, nem caldo quase não havia. Mas mesmo assim, não havia outra coisa. Ela levou algumas para a engenhoca. Limpou as canas, pegou o soquete, bateu com ela toda a extensão das canas, amaciando um pouco os nós. Deu uma limpada na engenhoca e tentou moer as canas. Era impossível. Precisava de 2. Um colocaria a cana amassada ali e o outro giraria a moenda. Não havia quem a ajudasse. Por várias vezes ela tentou colocar a cana e girar o engenho ao mesmo tempo, mas quando soltava a cana, ela caía. Os braços de Geraldinha eram curtos demais. Ela pensou em desistir, mas a fome era muita. Chorando, desesperada, ela tentava de novo e de novo.
até que ela viu que se a cana tivesse inteira, seria mais fácil. Ela, batida, ficava mole, e aí ela emborcava e caía. E se a cana tivesse inteira, sem ser batida com soquete, ela apoiaria a cana no ombro e giraria a moenda bem devagar até começar a moer o pé da cana. Assim ela ficava presa na moenda e depois ia sozinha. E foi isso que ela fez. Dispensou os pedaços das canas rachada, colocou uma inteira. A cana começou a ser moída. Foi que ela viu um fio de garapa cair dentro da cuia, embaixo da bica de lata da engenhoca. Ela fez força com o engenho, como nunca fizera antes. A fome deu-lhe uma força de leão, ela parecia uma fera. A cana era dura demais, parecia que ela moía um pau-ferro. Quando completou mais ou menos meio copo de caldo de cana, ela parou. Estava exaurida, exausta. Não tinha mais força para nada. Então, ela pegou a cuia e bebeu a garapa num gole só. Uma vertigem anuviou seus olhos. Ela pensou que fosse morrer. Se sentou no chão, fechou os olhos e esperou. Seus braços doíam, sua cabeça rodava, rodopiava sem parar. Ela esperou até o mal-estar passar. Aí, um pouco descansada, se levantou e foi para dentro de casa. Seu estômago se contraía. Parecia não querer aceitar o alimento dentro dele. Geraldina foi deitar na tarimba e aí adormeceu. Quando acordou, escutou a voz de Osmani conversando com o pai, sentados no alpendre da porta da sala. Ela pensou que horas seriam. O sol já ia alto, já passava do meio-dia. Ela se levantou. O marido veio ao seu encontro e disse: "Hoje não tem comida nessa casa?" Ela disse: "Mas você comprou?" "Eu não. Você sabe que eu não tenho dinheiro para comprar." Ela olhou para ele, teve vontade de dizer do que vira no dia antes, mas desistiu. Aí o marido saiu para fora, reclamando da vida, da falta de comida, da esposa, da casa, do mundo, de tudo. Saiu chutando o cachorro magro e foi para a casa de Maria, que morava uns 2 quilômetros dali, também dentro do sítio. O velho italiano, que assistia a tudo sem se meter no meio do casal, sabia que o filho nunca tinha razão, mas a nora também não. Ela não cooperava. Isso na visão do velho, porque pela ótica da nora, Geraldinha, ela até que aguentava demais. Não desistia de ter a sua própria família. E naquele dia, Osmani voltou para casa trazendo alguns presentes de Maria. Um pouco de comida. Já era tarde, quase noite. Mesmo assim, fizeram a janta. Maria mandara uma caixa de fósforo. Agora eles teriam fogo por alguns dias. Já se passara algum tempo da ida de Geralda para a casa dos italianos. E mesmo assim, eles pouco falavam com ela. Pareciam ter vergonha de conversar com ela por perto. Mas quando estavam sós, sem ela, eles juntos falavam bastante. Às vezes, Geraldinha saía e se escondia atrás da parede e ficava a escutar a conversa deles. A empolgação era tanta que parecia que brigava, tamanha era a altura do som de suas vozes. Algumas palavras ela entendia, mas a maioria ela não sabia o que queria realmente dizer. Uma tarde, a irmã Joaquina veio visitá-la e trouxe com ela uma cesta contendo presentes. Era batata, inhame, milho verde, pamonha, quiabo, jiló e o melhor de tudo, algumas barras do sabão de cinza. Foi com muita alegria que as irmãs se abraçaram. Como Geraldinha sentia falta daqueles pães de sabão para lavar suas roupas e lavar-se nos dias de sábado. Maria Joaquina não gostou nem um pouco do que viu na casa. Achou Geraldinha muito maltratada, ainda era bela, mas estava magra, cabelos maltratados, desgrenhados, sujos, pés descalços, roupas sujas e rasgadas. Ela aconselhou a irmã a pedir para o esposo uma roupa nova, um tecido para o novo colchão, cobertores para o inverno, porque o frio estava prestes a começar. Geraldinha concordou com a irmã, mas sabia que no seu íntimo o marido não concordaria com nada daquilo. Ele sempre se negava a gastar o dinheiro pouco que ganhava na cerâmica. Joaquina demorou muito pouco na casa e prometeu à irmã que voltaria daí 2 semanas para visitá-la. Era uma maneira de coagir o cunhado a cuidar da irmã, porque, se os deixasse de lado para que aprendessem a viver,
era pior. Ele não teria tino para nada, teria que ser sempre policiado pela família dela. À noite, no catre, Geraldina disse tudo que a irmã Joaquina lhe mandara dizer. Osmani, muito interessado na intimidade com a esposa, concordou com tudo. Mas quando o dia amanheceu, ele foi para o trabalho e se esqueceu por completo de tudo que prometera. Quando chegou o final de semana, Geraldina pediu para que a levasse até a vila para comprar o tecido, para o colchão, para o vestido, os cobertores novos. O marido, sabendo que a irmã Joaquina voltaria a casa, não teve como negar. E lá foram eles para a vila de Arantina. Geraldina ia feliz. Gostava tanto de passear. Pelo caminho se encontraram com conhecidos e parentes. Ela estava radiante, mesmo sendo tão pobre e tão maltratada. E aquele vestido velho, os pés descalços, suja, sem tomar banho. Mas ela ainda era muito bonita. A grossa trança enfeitava-lhe o rosto redondo, de pele macia, morena, cor de jambo, típica cabocla do sertão. Na vila compraram rapadura, um bom punhado de amendoim. O tecido para o vestido dela seria o mesmo do colchão, um riscado ranca-toco, morim cru, de 20 réis o metro. Osmani comprara 10 metros de tecido. O caixeiro do armazém disse que menos não daria para o vestido e o colchão. Geraldinha sorria de contentamento. Ganhara de presente o vestido do marido. Não era lá uma seda, um lés ou uma chita estampada, mas o riscado do colchão já estava bom. Nessa pequena compra, Osmani gastara quase todo o seu dinheiro, que guardara por mais de 2 meses. Quando ele lembrava disso, se sentia mal, não gostava de perder nada. E comprar, para ele, era uma forma de perder. Ainda mais para ele que não sabia ler nem escrever, mas contar dinheiro ele sabia. Ai, como sabia! Quando Joaquina voltou na próxima semana, Geralda lhe mostrou os 10 metros de ranca-toco. Comprara para esperar o inverno. Decepcionada, a irmã sacudiu a cabeça. Aquilo não era nada do que ela esperava. A peleja mal dava para cobrir um, e o tecido era o mais feio e grosseiro e barato que ela já vira. Mas não disse nada à irmã. Não queria quebrar aquele sorriso inocente no rosto jovial de Geraldinha. Joaquina se ofereceu para fazer o saco do colchão e o vestido. Para isso, Geralda tinha que ir com ela para a casa do pai, do seu Manuel. Osmani não gostou nada dessa ideia. Ele não queria que a esposa saísse. E se ela não voltasse? E se ela não gostasse mais dele? Não, ela não iria só com a irmã. Ele também iria. Ela disse, mas como, Osmani? Se você tem que ir para o trabalho, você não pode faltar. Posso sim, disse ele. Eu vou com as mulheres. E lá foi ele, não quis nem saber. Quando ele voltou, no final de semana, para casa, Osmani deu de ombro, dizendo, tanto faz. Foi ao trabalho, foi dispensado. Não tinha mais trabalho para ele. Aí ele disse, eu não gostava mesmo daquele trabalho. Eu preciso descansar. E voltou para casa. O velho pai italiano, quando viu isso, não gostou, mas também não disse nada. Sem trabalho fixo, Osmani começou a fazer alguns balaios e cesta para vender. E todos que fez vendeu. Estava ali uma fonte de renda. Mas o problema é que ele não gostava de ir nas matas catar taquara. Tecer os balaios até que ele gostava, mas ficar embrenhado no mato, isso não. Ele não gostava. Aí ele cortou algumas corticeiras, fez gamela e também vendeu. O mato já havia crescido tanto no sítio que quase não se via mais a casa. Os caminhos se tornaram em trilha, as laranjeiras ficaram cobertas de ervas de praga, desnutrida, morreram. As poucas bananeiras afinaram com o inverno, dando cachos com banana mirrada e seca por dentro. Os pés de abóbora que Geraldina havia plantado deram até algumas abóboras, mas o mato sufocou o resto e matou tudo. Nenhuma planta mais vingou. O frio aquele ano foi terrível, até a água da bica quase secou. As galinhas foram devoradas pelos gambás que infestavam o sítio cheio de mato. As preás comeram os brotos não deixando nenhuma para o corte